Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ruja, aqui direto da Febratex Summit. E agora, nesse momento, eu tenho aqui nos nossos estúdios a Suelen, da Arezzo Ico, exatamente. Está aqui com a gente e que vai falar um pouquinho, né, dos projetos de sustentabilidade da Arezzo e como isso tem mudado o negócio deles. Eu gostaria que você começasse se apresentando, Suelen. Por favor, fique à vontade. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou a Suelen, estou como Head de Sustentabilidade e Diversidade e Inclusão do Grupo Arezzo &Co, né? Como eu estava falando para ti antes aqui da gente entrar, né? O Grupo Arezzo &Co detém 17 marcas, algumas bem conhecidas do público, como Vans, Reserva, Arezzo, Schutz, Consumo Anacapri, todas. Schutz. São as queridinhas, né? Tanto do público feminino Como quanto do masculino. Né? Então agora a gente também entra no universo têxtil com, né, todo o hall de produtos da Reserva. Então a gente tem se transformado, né, no que a gente chama de maior house of brands do Brasil, né? Esse é o nosso objetivo mesmo, é construir essa casa de marcas que vai atender, né, o full look dos clientes, né, brasileiros, masculinos e femininos. Do pé à cabeça. Exatamente. Que legal. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? E acredito que vocês vão gostar muito desse bate-papo, porque é conteúdo e é um conteúdo importante. E atual, E atual, necessário. Exatamente. Você estava na plenária, né? Você falou ali para o público. E eu gostaria que você falasse, né, para quem está nos ouvindo, qual a importância, Sueli, de um evento como o Febratex Summit e com essa proposta, né? Toda, né? Ainda mais nesse setor, né? A gente está falando do setor têxtil que está presente na vida do brasileiro e da população mundial, né? Em vários segmentos, né? Desde do vestir até no automóvel, né? A gente tem produtos de artigos têxteis em todos os lugares. A gente, né? O setor têxtil é o segundo que mais emprega pessoas, né? No Brasil e certamente no mundo também. Então, ele tem uma relevância, né, econômica dentro, né, do contexto econômico brasileiro muito grande. E falar de sustentabilidade para esse número tão relevante, né, de negócios é extremamente importante, porque a gente está falando hoje, né, da importância da sustentabilidade, da responsabilidade das empresas perante o desenvolvimento sustentável e colocar isso na agenda de forma estratégica, né, para que a gente consiga superar grandes desafios globais que a gente tem atrelados ao tema, é extremamente importante, né? Então, um evento como esse, promover esse diálogo, esse discurso num contexto e num setor tão significativo para a economia, é de fato, né, uma possibilidade enorme de alavancar a agenda, né, e de levar, né, essa informação para quem ainda não começou, para quem ainda não sabe como fazer, né, justamente isso que eu estava abordando na minha palestra agora ali na plenária, né, falando um pouquinho do porquê a gente precisa falar de sustentabilidade, né, por que é importante, qual é o contexto, né, do qual a gente que leva, né, esse tema a estar conectado com o negócio e com a estratégia, e qual é o passo a passo, não digo qual é o passo a passo, mas qual é o caminho então para chegar, como que eu faço então, eu que quero começar, eu que não tenho nada e entendi que é importante e eu quero seguir nessa jornada, né, então falei um pouquinho sobre isso hoje. Você acha que, na sua visão, assim, assim, não todos, é óbvio, mas assim, a grande maioria ainda não leva esse assunto, não vou dizer a sério, mas não leva como uma prioridade dentro dos seus negócios? Como que você vê? Acontece isso porque as pessoas ainda não entenderam que sustentabilidade é sobre gerar valor para o negócio. E quando elas não entendem isso, elas acham que sustentabilidade é um custo, elas acham que sustentabilidade é uma barreira, é mais uma burocracia, né? O que eu sempre falo em todas as discursos, né, que eu faço, palestras, enfim, é sempre que a gente precisa entender a sustentabilidade como uma oportunidade de gerar valor, agregar valor para o meu produto ou para o meu serviço, né? Quando a gente consegue entender, quando a gente vira essa chave, entende a sustentabilidade como essa ferramenta, esse mecanismo que vai gerar valor e agregar para o meu produto, eu consigo fazer ela acontecer de forma natural e orgânica, né? Sem ter que despender uma energia, um custo adicional muito significativo, né? E outra coisa que eu sempre falo é que as pessoas mas sustentabilidade é para empresa grande, é para Arezzo, é para Renner, né? Não é para o meu negócio que é pequeno. Não, sustentabilidade é para todo mundo, porque a sustentabilidade não é sobre investimento, é sobre atitude, é sobre o que a gente decide fazer todos os dias, né? É sobre fazer aquilo que é certo ser feito,
né? Então, às vezes, muitas atitudes que envolvem sustentabilidade não tem a ver com investimento, e sim com escolhas, né? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, né? Desmistificar a palavra sustentabilidade, a palavra ESG, elas acabam que entraram num rol de discussão, às vezes política, e às vezes muito conectadas com questões financeiras, de grandes investimentos, e não é nada disso. A gente precisa desmistificar, né, essa teoria. Vocês na Arezzo acredito que tenham os programas, né? E você está à frente disso. Há quanto tempo vocês estão atuando, né? De maneira mais, vamos dizer assim, estruturada? Uhum. Bom, de forma mais estruturada desde 2018, né? Onde se trabalhou a sustentabilidade a partir do planejamento estratégico da organização. Antes eram ações, né? Eram ações apartadas, eram iniciativas pontuais que não tinham, né, uma estratégia maior, uma conexão com o negócio de uma forma tão profunda. E aí, a partir de 2018, isso internaliza. Porque daí foi para, né, para alta direção, vamos dizer Sim. assim, né? Se não tiver esse envolvimento, né, de cima para baixo, vamos dizer assim, fica muito difícil, né? Muito. Porque, como você falou, fica uma ação de um departamento de marketing, alguma coisinha muito pontual, mas enxugar gelo, né? e é um negócio muito maior, né? Muito Sem mais dúvida. amplo, né? E é estratégico, né? De novo, a partir do momento que a gente entende, né, que isso gera valor para o negócio, né, e para os públicos com os quais a gente se relaciona e interage, a gente entende que isso faz parte da estratégia do negócio, né? O nosso negócio, né, é despertar desejo, é vender moda, né? É se conectar com a cliente, e a gente consegue fazer isso também trazendo a sustentabilidade como uma geradora de valor. E como você vê o consumidor de hoje, né, em relação a tudo isso? O consumidor brasileiro, principalmente, ele ainda tem muito a aprender, né? Ele ainda não percebe tanto o valor da sustentabilidade de forma orgânica, né? Assim, atrelado a esse produto. Ele precisa de uma explicação um pouco mais detalhada, ele precisa de uma comunicação muito mais óbvia, explícita, para ele entender, né, a diferença de um produto convencional, de um produto que tem atributo de sustentabilidade, né? Até a questão de preços, muitas vezes, né, atrelada ao produto sustentável. Então, eu acho que o consumidor brasileiro, especialmente a geração Z, ela vem já nessa pegada de preocupação, porque ela é alinhada a propósito, ela se conecta com marca por causa de propósitos, né, similares, valores similares, e não por outros atributos, mas a gente ainda não tem, a geração Z ainda não é a principal consumidora, né, do mercado. Chegando, eles né, estão mas ainda chegando. não são os Exatamente. Então a gente vê esse movimento acontecendo daqui a uns 10 anos, quando a geração Z for maior parte, né, da fatia, né, de geração econômica no país, né, e no mundo, a gente vai ver isso de uma forma muito mais intensa, mas hoje ainda é nichado, né, e ainda está bastante atrelado à geração Z. E por isso que as marcas precisam se mover o quanto antes, Exato. né? Porque, como você disse, dadas as devidas proporções, é complicado para o pequeno negócio, mas também é difícil para as grandes empresas, né? E pegando um gancho nisso, quais são assim, os principais desafios, né, que vocês enfrentaram nesse processo aí desde 2018 para poder criar essa são consciência? muitos desafios, né? Assim, acho que tem desafios que ultrapassam o setor, são além do setor, né, que é a questão de engajamento mesmo, de construção de cultura, né, fazer sustentabilidade, como eu falei, é a ação do todo dia, mas não é uma área que faz a sustentabilidade acontecer, né, são todos os colaboradores da empresa, eles precisam entender seu papel dentro desse contexto. Então tem um trabalho muito forte de engajamento, construção de cultura, que é todo dia, né, bater... Que é difícil, né? É difícil, porque a gente... Né, precisa mudar a cabeça, né, exato, a forma de pensar. Exato, e a gente tem conflito de gerações, a gente tem crenças, né, que as pessoas carregam dentro de si, mas eu sempre fiz assim, vai ser assim, né? Então tem uma série de fatores que a gente precisa quebrar para a gente conseguir, de fato, engajar essas pessoas para que elas entendam o propósito de tudo isso, né? E ainda tem um desafio, né, enorme, que são as limitações que a gente tem, tecnológicas, às vezes, as inviabilidades econômicas, né, de colocar muitas coisas. Porque às vezes você precisa fazer um produto que seja vendável, né? Exato. Tem que vender. Exatamente. E o preço não pode, né? Não é só... É isso, ele tem que ser atrativo, ele tem que ser desejável, né? Ele tem que ter uma pegada de moda, porque a gente está falando de moda aqui, né? Ele não pode ter um aspecto, né, rústico ou de menor qualidade só pelo fato dele ser sustentável. A gente precisa garantir, né, esses atributos de desejo nele, né, além de ter os atributos de sustentabilidade. Então, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, tem muito teste, é muito erro e acerto nesse processo, né?
Eu vou falar de uma marca concorrente agora, mas eu sou fã de uma das marcas de vocês, que é a Vans, né? Que lá no meu passado eu andei de skate, então a Vans é uma marca que sempre fez parte da minha... Então eu tenho um apelo, assim, emocional, né, pela marca. Mas eu vou falar da Nike. Eu comprei um tênis da Nike pela internet e aí veio, né, eles estão também com essa pegada e tal. E o tênis veio com, assim, a que a gente chama de língua do tênis, né? Não sei como é que é o nome técnico pra isso, mas era uma espuma. Uma espuma. E eu tava andando na rua, os moleques falaram, ô tio, isso aí é uma bucha de lavar a louça e tal. Então, aí eu comprei o tênis, né? Mas já tinha achado meio estranho e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, é verdade. Por um momento eu me levei, fiz uns tênis feios e tal, não sei o quê. Aí depois eu pensei, né? Eu falei assim, poxa, mas o que tá por trás disso, né? O conceito que eles estão vendendo é uma coisa muito bacana, porque o princípio é muito bom. E hoje a gente já vê isso, isso faz tempo já, a gente já vê isso no mercado como uma coisa totalmente aceitável, bacana. Então faz parte desse processo também de vocês de mudar um pouco, né? A comunicação acho que tem um papel muito importante fundamental, nisso. Fundamental. Quando a gente está lidando com o consumidor final, a comunicação é o que vai levar essa informação até ele, né? As marcas, as grandes empresas de moda, ou grandes empresas como um todo, elas têm uma responsabilidade grande no processo de educação do cliente, né? Porque a gente não pode esperar que a escola, né, que, né, as fontes de informação que ela consome vão trazer esse conhecimento para ela, né? A gente precisa garantir que a educação para a sustentabilidade, principalmente atrelada aos produtos que eu crio, que eu desenvolvo, é minha responsabilidade também. Então a gente fala muito de educocomunicação, né? É um processo cada vez mais colocado em prática, porque além de vender o produto, eu preciso educar, porque somente educando o cliente vai perceber o valor do meu produto, como tu falou, né? Tu conseguiu entender por trás daquele produto e daquele aspecto que talvez não fosse o mais bonito, a ideia, né? E todo o valor agregado àquilo, né? Todo o contexto que levou aquilo. Então, essa informação, quando tem uma boa comunicação, né? Eu também tenho a garantia, né, do engajamento do cliente. E já que a gente está falando em comunicação, toda empresa assim, procura ter pelo menos a sua verba de marketing e tal. Como que é isso na Arezzo? Vocês têm uma verba destinada, né, para essas ações, para essas políticas, para a implantação disso? E como você disse, isso faz parte da estratégia da empresa. Como que uma pequena empresa poderia, por exemplo, uma média, inspirando nesse trabalho que vocês estão fazendo, estruturar esse departamento? Como que seria? Falando mecanicamente mesmo, de forma prática. Nem sempre precisa ser uma área estruturada, uma área pode ser até um prestador de serviço, uma empresa já, uma consultoria que tem experiência dentro desse contexto, que vai ser mais barato para a empresa pequena, né? E ele já tem um conhecimento e uma carga muito maior de informação do que eu colocar uma pessoa lá, que eu vou ter um custo, né, da CLT, aquelas coisas todas que a gente sabe que isso pesa muito, né, na pequena empresa. Então, o que eu posso fazer como estratégia é contratar uma consultoria, pagar talvez um FII mensal para essa consultoria, para que ele me ajude a construir essa estratégia no longo prazo, que ele me ajude a controlar os indicadores, que ele me ajude a fazer esse direcionamento e engajamento no público interno. E aí eu vou ter dentro da empresa multiplicadores em RH, multiplicadores na área de produção, né, que vão ser essas pessoas que vão ser capacitadas através dessa consultoria, que tem esse conhecimento, todo esse aprendizado, né, que já vai trazer para dentro do negócio. Então, esse é um caminho que normalmente as pequenas empresas elas seguem. O Sebrae, o Senai, eles têm cursos, eles fazem essa consultoria com preço super acessível para a pequena empresa, né? Então, esse também é um caminho muito seguido. A gente tem um trabalho dentro da Arezzo & Co para fornecedores, onde a gente subsidia esse desenvolvimento através do Sebrae. Olha só que legal. A gente subsidia porque, enfim, para que ele se desenvolva dentro dos aspectos de sustentabilidade, né? A gente paga todo esse processo. Mas também se as empresas, né, grandes empresas que ele está conectado não fizesse subsídio, o acesso, né, e as vantagens e os benefícios que o Sebrae tem para o pequeno empreendedor e o microempreendedor são muito atrativos. Então, o custo acaba sendo muito baixo perto do resultado, né, e do retorno que esse tipo de trabalho traz. Então, nesse caso, não é nem uma questão mais financeira, é uma questão mesmo de mudança de entendimento. Exatamente. Né? De mudança de mente e tal. Total.
que nem eu falei antes, né? É sobre atitude, né? A gente tem coisas até na internet, pessoas, a gente vê parceiros aí, quando eles têm essa proatividade, essa iniciativa de eu quero fazer, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito, procuram cursos na internet, colocam, né? Ou pagam um curso para um colaborador de RH que vai lá, faz, desenvolve, que já tem conexão com o tema e chega cheio de sangue no olho dentro da empresa querendo fazer um monte de coisa legal e assim vai criando essa cultura, essas ações dentro das organizações, né? Então, sim, desculpa não tem para começar, né? Que legal, que bacana. Aí, você que está nos assistindo, então, né? É o momento, né? É o momento. Exatamente. Aproveita e consome os materiais, as entrevistas que nós estamos fazendo aqui nesse evento, que é um evento que trata sobre esse tema, né? E a gente já entrevistou bastante pessoas aqui, como a Suelen, que trouxe assim, um conteúdo riquíssimo, né, sobre o assunto. E Suelen, gostaria que você deixasse o seu contato, as suas redes, né, claro, para que a gente possa acompanhá-la, né? Claro. E da Arezzo também, fique à vontade. E que você deixasse a sua mensagem né, para o público do Summit. Bom, vou deixar a mesma mensagem que eu deixei lá na palestra, tá? Que era o título da minha palestra. Sustentabilidade é jornada, não destino. Não existe ponto de chegada. Sustentabilidade é sobre a ação de todos os dias, né? Então, é isso que é importante que as pessoas entendam, né? Para que elas não se frustrem nesse processo, né? Então, entenda a sustentabilidade como ação e valorize as pequenas ações do dia a dia, né? Mesmo aquelas ações que não tiveram investimento associado. Entenda que a sustentabilidade é muito mais sobre o caminho percorrido do que a linha de chegada, porque ela não vai existir. Né? Exatamente. Né? E conheça, entenda que existe, né, maneira de fazer negócio, gerar valor para o negócio a partir da sustentabilidade. Esse é um novo modo de fazer negócio e a gente não vai voltar, como tu falou, é reversível. Né? Irreversível. E esse é o caminho. Né? Enfim, fico bem feliz de poder contribuir, trazer um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento aqui pra galera. E deixo aberta também, né, minhas redes aqui, suelen.joner, né, LinkedIn eu sou super ativa, né, então se alguém quiser conectar lá, me pedir, né, enfim, informação, dicas, sou super disponível, conversar, bate-papo virtual aí, um café virtual, tô super à disposição. Fico no Rio Grande do Sul, mas estou sempre em São Paulo também, a cada 15 dias. Então, Instagram, não sou muito ativa, né? Também, Suelen Joner, mas estou aí à disposição da galera que quiser conectar. Suelen, eu quero agradecer muito, né, esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui por horas, mas você também tem a sua agenda, a gente respeita isso. E muito obrigado, tá? Por você compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, né? Foi um prazer. E nós ficamos muito felizes com você aqui. Tá Obrigada, bom? Eu que fico. Bom, esse foi mais um episódio do Ruja Podcast, aqui direto da FebraTech Summit. E a gente agradece a audiência de vocês e continue nos acompanhando. E lembre-se sempre, se o mercado é uma selva, ruja!